Boa noite. Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Numa verdadeira montanha russa de emoções. Opa, boa noite. Vamos lá. A gente está falando dos comentários de torcedores do Barcelona num fórum online, antes, durante e, nossa, principalmente depois daquela semifinal da Champions contra a Inter. Foi dramático. Exato. As fontes são pura paixão, né? O objetivo aqui é ah, tentar entender essa intensidade toda, mapear o que mais pegou os E debates. essa mistura de decepção com orgulho, né, que ficou depois da derrota, que pareceu ser assim, nos últimos minutos da prorrogação. Isso. Vamos ver o que mexeu mais com a torcida nessa história. O clima pré-jogo, então, era elétrico, né? Pelas fontes, muita esperança no técnico, o Hansi Flick, e no garoto, o Lamine Yamal. Sim, mas tinha um nervosismo no ar também, né? Por causa dos desfalques, Baldi, Condé. Isso pesava, dava para sentir. Tinha otimismo, mas a defesa preocupava um pouco. E o pós-jogo? Que contraste, hein? Nossa, um choque. Expressões muito fortes, tipo de partir a alma, coração partido. Isso pipocou demais nas fontes. Essa sensação de ter chegado tão perto, a minutos da final. Acho que isso amplificou a dor, né? Demais. Bater na trave, assim, dói mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, Tinha o orgulho pelo esforço, né? Frases como lutamos até o fim, orgulho desta equipe, apareceram bastante também. Mostra bem essa dualidade. sem dúvida. E falando em personagens, Lamine Yamal, nossa, com 17 anos, foi um foco gigantesco. Tratado como talento geracional, né? O futuro do clube, elogiado por carregar o ataque nas costas, basicamente. Exato. Mas, olha só, não foi unanimidade total. Ah, é? É. Alguns comentários, tipo, apontavam uma dependência talvez excessiva nele, ou algumas decisões ali no calor do jogo que, bom, poderiam ter sido outras. Mostra a pressão absurda em cima de um garoto, né? Exato. A complexidade de ter um talento tão jovem com tanto peso. Mas aquela postagem dele no Instagram, prometendo trazer a taça no futuro, Ah, sim. Isso parece ter acalmado um pouco os ânimos, né? Reforçou a imagem dele. com certeza. Agora, no outro extremo, Ronald Araújo. Aí a conversa esquentando de verdade, né? Nossa, as fontes mostram críticas bem duras, erros que teriam custado gols, questionando ele em jogo grande, e lembrando outras falhas. Virou um debate bem acalorado mesmo, com gente defendendo. E gente pedindo para vender. Fogo cruzado total. Chegou ao ponto de surgir uma citação falsa atribuída a ele, que foi desmentida ali mesmo no fórum, para ver o nível da tensão, né? Impressionante. E teve o Gerard Martin também, que já gerava umas dúvidas antes. Sim, as reações pós-jogo foram mistas para ele, uns elogiando o esforço, as assistências, outros criticando mais as falhas defensivas. E claro, não dá pra não falar do goleiro da Inter, o Sommer. Aquele fomos somerados. Pegou, né? Resume bem. Ele foi visto como decisivo, mas assim, além do individual, A arbitragem, sempre ela. ferveu nas fontes, muita reclamação, um possível pênalti no Yamal não marcado, uma falta no Martin antes de um gol da Inter. E o fato de ser o mesmo árbitro de outro jogo polêmico contra a Inter, isso só aumentou a sensação de injustiça pra muita gente, pelo que a gente leu. Exato. Aí, somado a isso, teve o debate sobre as táticas do Flick. A linha defensiva alta no final, as substituições. Mas parece que um consenso ali nas fontes foi a falta de profundidade do elenco, né? E o peso das lesões. Com certeza, isso foi crucial. Sofrer 7 gols em 2 jogos de semifinal, olha, evidencia uma fragilidade defensiva naquele momento decisivo, não tem como negar. É verdade. Mas apesar de tudo, essa dor da eliminação parece que convive com um certo orgulho, né? Pela temporada, pelo trabalho do Flick. Sim, sim, as fontes já mostram isso, o pessoal começando a virar a página. O foco já muda para o clássico contra o Real Madrid, a briga pela La Liga, Uhum. a urgência por reforços para a próxima temporada, até a movimentação de rival, tipo a possível ida do Alexander-Arnold para o Madrid já vira assunto. O futebol não para, né? E é impossível não notar essa cultura da torcida online, né? A paixão extrema, os debates super acalorados, às vezes com uma linguagem bem forte que a gente optou por não detalhar aqui. Sim, e a identidade cultural forte, né? O Visca Barça, Visca Catalunha, aparecendo muito mesmo em comentários de gente de fora. Então, resumindo essa nossa análise, o que fica? Olha, fica o retrato de uma torcida intensamente envolvida, sabe? Muitas vezes dividida, dissecando cada lance, cada atuação, exaltando heróis, apontando culpados, E muito focada na arbitragem também. muito.
é uma mistura complexa, né? Orgulho pela luta, mas uma decepção imensa pela forma como a classificação escapou ali no finalzinho. E qual a reflexão final que fica dessa nossa conversa? Bom, fica a pergunta, né? O quanto essa reação online, tão visceral, que a gente viu nas fontes, reflete a pressão e as expectativas gigantescas que existem hoje sobre os grandes clubes. E sobre os jogadores, principalmente os mais jovens? Exatamente. Principalmente sobre atletas tão jovens como o Yamal, que são rapidamente alçados a salvadores carregando um fardo que talvez seja desproporcional para a idade. É algo para a gente pensar sobre o futebol moderno. Com certeza, um ponto importante para refletir. É isso. Boa noite.